Fala pessoal, tudo certo? E o grande dia finalmente chegou, pessoal. Eu esperei muito por esse momento. Pessoal, seguinte, eu sempre mostro o filtro, né? Mas hoje, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem um cabelo branco logo aqui, ó. Na verdade tem um monte, né? Isso aqui, pessoal, pra quem não sabe, eu já nasci com essa falha aqui, tá? O pessoal ficou achando que eu levei uma pancada, mas isso aqui eu já nasci com esse negócio aqui. Enfim, mas eu tô mostrando, na verdade, é o cabelo branco, tá? 35 anos de idade e finalmente chegou o dia em que eu vou fazer um vídeo passando, né, alguns conhecimentos para você que está assistindo aí e que é jovem, tá? Você que está aí na adolescência, você que está começando a sua vida adulta, eu acho que vai ser muito interessante. Talvez eu digo assim, eu acho até que para algumas pessoas mais velhas pode ser interessante, mas o foco desse vídeo é nos jovens. E eu vou explicar bem rápido aqui. Eu vou tentar não enrolar, mas olha só, eu sei que você que é jovem gosta das coisas rápidas. É a geração TikTok, né? Você quer vídeos de 1 minuto, você quer em 1 minuto a resposta para os problemas do universo, as suas crises, mas esse vídeo ele não vai ser bem assim, tá? Mas eu prometo que ele também não vai ser um vídeo de sermão, um vídeo onde eu vou chegar aqui tentando me pagar de melhor, nada disso. Mas para um pouco o que você está fazendo e fica no momento presente, porque isso é importante, tá? Eu separei aqui numa colinha aqui 4 coisas aqui que talvez virem mais, tá? Mas se vocês gostarem desse formato, eu faço mais vídeos, tá? Mas no vídeo de hoje eu separei algumas coisas importantes, porque para quem não sabe, eu lido muito com jovens, tá? No dia a dia e também principalmente na internet, né? Eu tenho esse projeto aqui no YouTube, mas eu lido com jovens em outros canais e também no TikTok. Não sei se vocês sabem, mas você aí que é mais velho, né? O seu filho provavelmente está no TikTok, tá? Porque os jovens, eles estão lá. E eu vejo muitos comentários, tá? E isso aqui que eu separei é baseado nisso. Então, se você é jovem, eu acho que esse vídeo vai te ajudar muito a te jogar para frente, no melhor sentido da palavra, tá? E eu quero começar dizendo uma coisa que é muito comum, que é você não está atrasado, tá? Essa é uma das maiores dores dos jovens, né? Que é o que tem feito, né, muitos deles ficarem tristes, né? Ficarem para baixo, depressivos ou não, tá? Mas independente de depressão, estar triste o tempo todo, estar frustrado o tempo todo, não é uma sensação boa e não é uma sensação normal, tá? E isso tem solução, tá? Então, se você está num momento onde você está frustrado o tempo inteiro, saiba que isso não primeiro, que isso não é uma coisa que é só você que está sentindo isso, né? Isso não é tão incomum. Deixa eu ajeitar aqui. É, mas a parte boa é que isso tem solução, tá? Tem formas de lidar com isso. Então, você não está atrasado. Vírgula, né? Esse vídeo também não é para passar pano, não é para poder passar a mãozinha na sua cabeça e falar, ai, criaturazinha doce, que não sei o quê. Você não está atrasado em relação aos outros. Para de se comparar com as outras pessoas. Você vai ouvir sim muito dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, de pessoas que gostam de você, inclusive, que você precisa dar um jeito, de que você precisa acordar para a vida e fazer mais coisas, sim. Mas isso é o jeito dessas pessoas mais velhas dizerem que gosta e se importa com você, beleza? É por isso que eles dizem isso. E existe algum nível de razão no sentido de, só que eles não sabem explicar muitas das vezes. E isso faz com que você se sinta frustrado porque você compara a sua vida com outras pessoas. Principalmente nessa geração de rede social, onde as pessoas no Instagram, no TikTok também, mas eu acho que no Instagram isso é o pior lugar de todos. As pessoas colocam lá no Instagram uma vida que elas na verdade não vivem. No melhor cenário, elas mostram as vidas editadas delas, ou seja, só mostram as partes boas. E você vai comparar toda a sua vida real, com esses recortes bons que essas pessoas postam, tá? Então, se for para você se sentir então atrasado, pensa se você não está atrasado em relação a você mesmo, ao que você pode fazer. Porque muitas das vezes essa sensação de estar atrasado, a gente canaliza ela numa frustração de se comparar com os outros. Sendo que você pode pensar, poxa, se eu estou me sentindo assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? Se é que eu estou fazendo algo de errado.
Porque você pode estar atrasado, mas mais por alguma questão de você não conseguir estar progredindo em algo que você está procrastinando, você está deixando para depois, mas você é capaz de fazer, tá? Inclusive, uma outra coisa que também está relacionada a isso é que não tem nada de errado com você, tá? Você só está no lugar errado, certo? Eu sei que muitos jovens se sentem completamente deslocados, né? Deslocados no mundo, de um modo geral, e eles acabam se refugiando em algumas coisas, onde eles se sentem confortáveis. Pode ser em alguma comunidade, mas ultimamente tem sido só em tela mesmo, tá? Seja assistindo vídeo na internet, seja jogando, e não tem nada de errado em fazer nenhuma dessas coisas, tá? A grande questão toda aqui é o isolamento. Vocês não deveriam estar isolados. Eu sei que isso é um assunto muito difícil de tratar, porque existe um extremismo, onde você ou é o popular da escola, o popular do trabalho, ou você é a ovelha negra, o coitadinho, aquele que ninguém gosta. E eu aconselho de verdade, não se deixe vitimizar, porque não tem nada de errado com você. Se você está numa situação onde as pessoas da sua turma, você não tem assunto, não tem sincronicidade, primeira coisa, você já tentou se aproximar dessas pessoas? Você já tentou se socializar? Já fez algum esforço, mesmo que pequeno? Se você não fez, primeira coisa é fazer esse esforço, tá? Para você não ficar isolado. Fez um esforço, as pessoas da sua sala são detestáveis, mas não quer dizer que todas as pessoas sejam, tá? Então faça algum movimento para que você troque de ambiente, certo? Se as coisas na sua casa não estão legais, se o clima dentro da sua casa não é bacana, não é para você fugir de casa, não. Mas procure fazer alguma atividade que você saia desse ambiente, tá? A escola não está sendo o suficiente, vai entrar numa escolinha de alguma coisa, de algum esporte, escolinha de futebol. Cada cidade tem projetos até sociais, não necessariamente sociais, mas tem projetos onde você consegue aprender gratuitamente. Para quem não sabe, eu vou compartilhar bem rápido aqui. Eu comecei a ter renda, primeira vez na minha vida, eu já tinha 17 anos, tá? E isso é impensável para muita gente hoje, né? O pessoal só consegue imaginar ter renda com essa idade, sendo influenciador, divulgando tigrinho, coisas assim. Mas como que aconteceu comigo? Eu fiz o curso do Senai, né? O clássico Senai. Então, para quem não sabia, eu fiz Senai, né? Existe um meme do o garoto do Senai, né? Mas eu fiz Senai por um ano e eu entrei lá, ingressei com 17 anos. E quando você ingressava lá, e eu não sei se isso ainda existe, né? O Senai, ele é um curso de aprendizagem industrial. Então eu entrei em um curso específico lá, que hoje se chama Usinagem Mecânica, mas tinha outro nome na época, né? E esse curso, quando você estudava nele, ele era especificamente para menores, pessoas com menos de 18. Então, eu estava fazendo o ensino médio na parte da manhã e na parte da tarde eu tinha que ir para lá. E eram ali o quê? Umas 4 horas de trabalho, porque esse curso do Senai, ele era 80% prática. Você ficava na sala de aula ali aprendendo a fazer os desenhos técnicos, o que você ia fazer, e depois você ia para a oficina, lá dentro mesmo do Senai, você ficava ali trabalhando, suando a camisa, acabava de trabalhar, você tinha que lubrificar as máquinas, limpar, varrer chão, como se você estivesse numa indústria mesmo, né? E, nossa, que época legal da minha vida, cara. Que época massa. E nessa época, de novo, não sei se mudou, você tinha acesso a uma espécie de bolsa, né? Porque as empresas, e eu não sei se essa regra mudou, mas elas tinham que preencher no seu quadro de funcionários vagas de menor aprendiz. Então eu acredito que isso deve existir ainda, não é possível, né? E essas vagas, essas empresas buscavam no Senai, entre outros lugares no Senai. Então a gente ganhava aí meio salário mínimo, que já era, para a minha idade na época, era uma quantidade muito significativa, para poder só estudar. E aí, é claro, você não podia faltar, você tinha que ter uma frequência boa, você não podia tirar notas ruins, você não podia ser reprovado em nada. E isso me deu uma grande motivação, porque eu não podia ficar sem esse dinheiro, né? Eu acostumei a ter essa grana, porque
Eu queria ir para algum lugar, eu podia pagar minha própria passagem. Eu fazia determinada coisa, queria comprar um tênis, podia comprar com o meu dinheiro. E isso me deu uma independência muito cedo, tá? Isso me ajudou muito. E o mais louco disso, e agora eu vou chegar na questão, eu só descobri que existia essa possibilidade, lembrando que nós estamos falando aí de 2007, a gente não tinha internet, eu não tinha internet em casa, pessoal. Hoje você encontra as informações todas na internet, no TikTok, no YouTube, mas nessa época ou você descobria as coisas conversando com os outros, ou você nunca ia saber. E eu descobri isso porque tinha um garoto, eu tinha descoberto isso já há uns 4 anos atrás, eu tinha ali uns 13 anos, 12 anos mais ou menos, e tinha um garoto da minha sala, eu acho que a gente devia ter isso mesmo, uns 13, 14 anos, porque você podia entrar mais cedo também, não era só para 17, você podia entrar com 16 ali, e esse garoto, ele estudava na nossa sala, e ele era só um garoto normal e ele tinha as coisas dele, cara. Ele queria comprar um negócio, ele comprava. Ele queria ter um jogo de videogame, ele mesmo tinha, ele mesmo comprava. E uma vez ele entrou lá com um aparelho que, assim, na sala que ninguém tinha, que ninguém podia ter, né? E aí ele falou que ele mesmo comprava porque ele tinha essa bolsa do Senai. E sabe qual que é a melhor parte? Esse cara nem era gente boa, esse cara não, a gente não virou amigo nem nada, a gente era colega, né? A gente de vez em quando conversava. Inclusive, eu não me aproximei dele por interesse, né? Mas foi uma conversa que casualmente a gente teve e ele soltou essa. E se ele não me fala, eu não teria aquela fagulha que depois ali, de uns 3 anos ali, me levaria a fazer essa prova, né? Que você tem que fazer uma prova, passar nela e aí você entrar nesse curso. Então, o fato de eu não ficar isolado, né, me fez chegar em alguns lugares, tá, pessoal? E eu era uma pessoa que, assim, muitos considerariam tímido, tá? Mas existe uma diferença entre você ser mais introspectivo, ser mais tímido e você se isolar. Então, pessoal, não se isole. Se você está insatisfeito com o espaço onde você está, não gosta das pessoas onde você está, troque de ambiente, troque de trabalho, peça, olha, isso já aconteceu na escola, só que eu não vou contar aqui porque senão o vídeo vai ficar longo. Eu passei alguns anos com pessoas assim detestáveis, fazendo bullying, enchendo o saco, sabe? Eu estudava, tirava boas notas, mas tirando a parte de estudar, eu não queria estar na escola. E teve um ano que não sei se acho que foi a diretoria, eles resolveram misturar as salas e foi simplesmente uma das melhores coisas que aconteceu. Eu descobri pessoas bacanas que estavam ali perto o tempo todo, mas como eu era um adolescente e tudo mais, eu não teria conhecido elas se eu não estivesse na mesma sala, tá? Eu não teria essa iniciativa de conhecer ela em outras turmas, entendeu? Então isso me ajudou muito. Só que eu acredito que hoje, se você puder fazer isso, você está numa turma que você não gosta de ninguém, ninguém gosta de você, você não precisa conviver com isso. Você pode ir na sua escola, na sua diretora e falar, olha, está me atrapalhando o meu desempenho, está atrapalhando na minha vida, me troca aqui, me passa para outro lugar. No trabalho, claro que você tem que ter um jogo de cintura, vai depender muito do seu chefe, do seu ambiente, mas olha, sinceramente, você precisa falar. É melhor que você esteja num ambiente onde você gosta das pessoas, ou pelo menos tem um bom convívio com elas, do que um lugar onde você tem que entrar isolado e sair isolado. Isso não é uma coisa boa. Infelizmente, esse isolamento ele está sendo romantizado aí na internet. Bom, e por último, pessoal, o vídeo já está ficando longo, mas como está anotado aqui, eu não vou deixar de falar. Eu tenho visto os jovens muito preocupados em curtir a vida, porque o que acontece? Quando você faz um vídeo na internet, você tem que entender que todo mundo tem acesso a ele. Então esse vídeo aqui eu estou fazendo para jovens, mas isso não impede de uma pessoa mais velha assistir isso aqui, certo? Então, os jovens, eles estão vendo muitos vídeos na internet sobre questão de CCLT. Ah, CCLT é muito ruim, tem que curtir a vida. Ah, porque a correria do dia a dia não deixa que eu aproveite o momento. Cara,
Você é jovem, não tem que aproveitar a vida tanto assim. Você é jovem, você tem saúde, você tem vitalidade. A correria, quando você é jovem, ela não é tão ruim assim não, tá? Dependendo da sua correria, ela não é nada ruim. Porque no intervalo entre essas coisas que você faz, primeiro que você consegue se divertir nesses intervalos. Porque tudo é mais simples. Muitas das vezes você ainda está morando com seus pais ainda, e isso por si só já te dá muita tranquilidade para você poder estudar, trabalhar, juntar dinheiro, tá? A melhor fase para você ralar e se gastar é agora, tá? Porque você tem muita energia sobrando. Só que é difícil você entender porque você não tem uma referência, porque você tem uma vida ainda que você passou, você viveu uma quantidade de tempo onde você só teve muita energia e muita vitalidade. Conforme você é, chega ali nos 30 e passa um pouco, você sente como que tem diferença, uma diferença absurda no grau de energia que você tem. E o mais incrível é que a sua mente, ela não envelhece de verdade, né? Na minha cabeça eu tenho 21, mas o meu corpo de 35, ele está o tempo todo me lembrando, olha, calma, cuidado com isso aqui, porque não é bem assim, você não tem 21, você tem 35, né? Mesmo que você seja saudável, mesmo que você se cuide, vai por mim, vai por mim. Se você tem a oportunidade de é, trabalhar de dia, estudar de noite, faça isso, tá? Você não vai morrer. As pessoas fazem isso há muito tempo e as pessoas se dão bem, na maioria dos casos, fazendo isso. Não fica ouvindo papo de gente frustrada aí falando que estudou, que se formou e que está sem emprego, sem condições. Não escute essas pessoas. A melhor fase para você investir o seu tempo, a sua energia é agora. Faça. Você tem interesse em alguma coisa, em aprender alguma coisa? Faça agora enquanto você é jovem. Tá? Estuda bastante, trabalha bem, porque todo esse aprendizado você não vai ter só o dinheiro que você vai ganhar do seu chefe, tá? Para quem aí reclama da CLT, né? Mas você vai ter um aprendizado que se amanhã você quiser fazer algo por conta própria, você vai poder fazer. E é isso que muita gente não entende. A gente não está vivendo só para poder receber dinheiro e pagamento. Você tem que entender quais as experiências que você está agregando para sua vida. Elas vão ser prazerosas todo dia? Não. Mas a gente romantiza isso porque a gente vê na internet que você tem que sentir dopamina e muito prazer todos os dias trabalhando. E a verdade é que não é assim. Tem dia que você vai trabalhar, você vai estudar e você vai estar um bagaço mesmo, entendeu? Só que se você passar por aquele dia, acordar, sair, tomar o seu café, cumprimentar as pessoas, pegar o seu ônibus, né, o Uber, ou enfim, pegar sua moto e ir fazer suas coisas, vai chegar no final do dia, amanhã, quando você estiver melhor, você vai se sentir agradecido por ter feito, mesmo quando você estava desanimado. Porque é assim que a gente funciona, tá bom? Pessoal, o vídeo está ficando longo. Se vocês gostam desse tipo de formato aí, coloca aqui nos comentários. Se você concorda, discorda, o que você acha do que eu falei aqui. Eu quero saber a história da sua vida. Coloca aí nos comentários a história da sua vida, as suas frustrações, as suas conquistas também. Não precisa ser só reclamação, mas você pode dizer o que você conquistou também. Tenho muito interesse em saber, tá certo? Um grande abraço, até a próxima e tchau.